Pessoal, retomamos aqui o debate acerca do feminicídio. Lembrando que, se você ainda não curtiu os meus perfis lá no Facebook e no Instagram, por favor, curta também os perfis do meu curso Direto ao Ponto. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal no YouTube e ative o sininho para você receber todas as notificações. Curta esse vídeo porque a gente vai entender que esse conteúdo foi importante para você. Uma outra coisa que causa muito aqui a violência contra a mulher também é a impunidade. Vários homens, durante muitos anos, saíram impunes, né? Se consagraram impunes aí de inúmeros julgamentos envolvendo violência contra as mulheres, envolvendo também assassinato contra as mulheres. Para que você tenha uma ideia, se a gente pegar no século passado, aí, em torno de 1950 até 1960, muitas vezes o homem ele era ou inocentado ou tinha sua pena reduzida muito quando ele cometia um assassinato contra a mulher dele, né? E esse crime era cometido em razão ali de paixão, de emoção, né? Daquele cara que cometeu um crime contra a companheira ou contra a ex-companheira, para que você tenha uma ideia, né? Então a gente está falando de vários aspectos aqui que tem a ver também com o sistema judicial do país, tem a ver com as leis do país, tem a ver com uma série de questões. Uma outra causa aqui também tem a ver com o receio e o medo de algumas vítimas, né, de denunciarem os abusos sofridos e, claro, né, a gente está falando aqui de uma série de atos de violência que ocorrem contra a mulher que vão culminar no feminicídio. Então, o feminicídio não é algo que acontece da noite para o dia. O cara, em regra, ele vai avisando que ele vai cometer o feminicídio. Ele bate na mulher, ele agride verbalmente, ele agride fisicamente, violência sexual, violência patrimonial, né? Ele ameaça, né? As ameaças são constantes, né? Ou seja, ele já falou várias vezes para a mulher, eu vou te matar, né? Se você fizer isso, eu vou te matar. E, claro, a vítima tem receio disso, né, de que ela morra de fato, mas ela também tem receio de denunciar, por exemplo, porque o cara é o amor da vida dela, né? E ela tem receio de ficar ali sem o marido dela, ou ainda tem receio também do que a família dela vai pensar acerca disso, do que os vizinhos vão pensar sobre isso também. Tá vendo que a parte cultural também é muito forte nesse aspecto? Grava isso aqui que eu vou te falar. O crime de feminicídio é um crime de difícil prevenção, mas é um crime de fácil elucidação. É difícil da gente prevenir o feminicídio, concorda? Porque ele ocorre no âmbito do lar. As mulheres, em regra, no feminicídio, morrem no lar, né? Ou ali nas redondezas, ali nas cercanias do lar. Ocorre, então, que ele é um crime que é difícil de prevenir, mas ele é um crime de fácil elucidação. Você quer resolver o feminicídio? Vai lá na família da mulher, vai lá na casa dela, procura o ex-companheiro, procura o atual companheiro. Cerca de mais ou menos 76%, 77% dos casos de feminicídio são cometidos ou por companheiros ou por ex-companheiros, ou ainda são cometidos por indivíduos que tiveram relação com aquela vítima, né? Que tiveram algum tipo de relacionamento com aquela vítima ali. Então tá vendo ali que é um crime, de certa forma, de fácil elucidação? Muitas vítimas têm receio de denunciar também, porque adivinha, olha só, ela vai denunciar, por exemplo, o companheiro dela. Chega lá na delegacia, presta lá a notícia do crime, bacana. E depois dela ter prestado essa notícia do crime, o que ela tem de fazer? Voltar para casa. Mas para casa que muitas vezes é do agressor, ou que muitas vezes o agressor vai estar lá dentro, por exemplo. Então como é que ela volta para lá? O que vai acontecer com ela se ela voltar para lá? Adivinha, né? Ela vai ser agredida novamente ou ainda ela vai ser morta. Ocorre então que é um crime realmente de difícil prevenção, porque ele ocorre no âmbito ali da relação doméstica, muitas vezes ele ocorre no âmbito do lar, na maioria das vezes, ou no âmbito do relacionamento íntimo da vítima, né? Quando o crime é cometido por companheiro ou ex-companheiro, a gente está falando do feminicídio íntimo, né? Uma outra causa do feminicídio, a gente está falando aqui da banalização da violência contra a mulher, né? Ou seja, a gente percebe muitas vezes que para algumas pessoas é uma coisa muito comum, né? Quantas vezes você deve ter visto, né, casos de violência doméstica ali envolvendo a sua própria família, ou quando você era mais novo, por exemplo, né, você ouvia, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? E aí era uma coisa muito comum, né? Uma coisa muito banal, né? Ah, não, o marido bateu na mulher, né? Uma coisa muito comum mesmo. Ou seja, havia um processo de banalização da violência contra a mulher. Uma coisa que chama muita atenção e que relembra isso foi o caso do goleiro Bruno, aquele ex-goleiro do Flamengo, quando ele
ele, em uma entrevista, acho que foi pro Cabrini, né, o repórter Cabrini lá do SBT, quando o Cabrini foi e falou: Bruno, você de fato provavelmente matou essa moça porque havia inúmeros indícios lá, sangue no seu carro, sangue no sítio, né? E você provavelmente matou essa moça porque havia muito sangue, né? Você bateu nela, aconteceu alguma coisa. Aí o Bruno vira pro Cabrini e fala assim: ô Cabrini, quem nunca bateu em uma mulher? Ou seja, como se fosse algo extremamente banal, né? Algo muito comum, ou seja, ele conviveu com aquilo durante muitos anos da vida dele e realmente representou algo muito comum para ele. E isso é muito comum para muita gente também. Putz. Já falamos aí então da banalização da violência contra a mulher, a gente tem de deixar claro aqui também uma coisa muito importante, quando a gente fala também do despreparo de algumas forças policiais para atuar aí com a violência contra a mulher, né? Não há um treinamento específico ali, né? Ocorre que em vários casos de agressões contra as mulheres, de estupro, por exemplo, até de casos envolvendo ali tentativa de feminicídio, né? As autoridades policiais muitas vezes, sobretudo quando são homens, né, acabam de uma certa forma trazendo ali uma perspectiva que vai culpabilizar a vítima pela ação dela, pela atitude dela. Então tem de haver um treinamento específico, um preparo das forças policiais para atuar aí em questões que envolvem violência doméstica e também que envolvem o feminicídio. É muito importante que se diga isso. Por fim, nós temos causas aí do feminicídio envolvendo, por exemplo, a não aceitação do término de um relacionamento, né, por parte de um homem que vai lá e comete aí um assassinato contra a vítima, né, contra a mulher. Nós temos também ali a não aceitação da condição de autonomia, né, da mulher, né, o homem não aceita aquilo, a mulher sair para trabalhar, a mulher, por exemplo, sair à noite, né, de casa, ele não aceita ali o término do relacionamento e várias outras questões que são inerentes também ao relacionamento. Esse sentimento de posse é algo realmente muito comum em casos envolvendo feminicídio. Pessoal, tratando agora das soluções para combater aí os problemas envolvendo o feminicídio. O que a gente tem de entender é o seguinte: o feminicídio, como eu já falei para você, ele é um crime que ele vem sendo avisado, né? O homem vai avisando que ele vai cometer o feminicídio, né? Ele maltrata a mulher, ele bate na mulher, né? Ele agride fisicamente, verbalmente, né? E por aí vai, sexualmente. Ou seja, ele vai avisando, não é algo que ocorre da noite para o dia em regra, embora possa ocorrer. Então o fato é que no feminicídio a gente tem de agir de forma preventiva principalmente. Essas questões, por exemplo, do agravamento da pena, que já aconteceu, uma questão recente agora também que foi votada aí no projeto de lei, que foi aprovado, também sancionado pelo governo Bolsonaro, a gente tem lá, por exemplo, o caso envolvendo aí a questão do ressarcimento, né, por parte do agressor. Ele vai ressarcir todos os custos que a vítima teve com o tratamento, né, para o SUS, por exemplo, né, para a rede pública de saúde, e também os custos com monitoramento, os custos com abrigo, né, os custos aí oriundos aí desse procedimento da violência doméstica que foi cometida contra essa vítima. Esses aspectos eles envolvem algo que ocorre após, né, o feminicídio, como você percebeu, né, ou após a violência doméstica. Ocorre que em regra, para você prevenir o feminicídio, você tem de atuar antes aí do acontecimento do feminicídio, porque ele é a questão máxima, né? Ele é a subjugação máxima da mulher, envolvendo o extermínio da mulher, envolvendo o assassinato da mulher. Então a gente tem de ter em mente aqui algo que seja preventivo, ou seja, ampliar essa rede de acolhimento à mulher é fundamental. Quando a mulher, por exemplo, é vítima de violência doméstica, é vítima de uma tentativa de feminicídio, a mulher tem de ser retirada do âmbito do lar dela. Isso é uma questão primordial, né? Se ela voltar para o lar, o lar lá que ela divide com o homem, ou ainda a casa, se for do homem, por exemplo, né? Ela vai ser vítima de outras violências, ela vai ser vítima até mesmo do feminicídio. Então ampliar essa rede de atendimento como a Casa da Mulher, né, que já é realmente um projeto aqui no Brasil, mas deve se ampliar tudo isso, né? E claro, delegacia das mulheres, né, e todos esses aspectos que envolvem o acolhimento, o atendimento psicológico da vítima, do agressor também e também dos familiares dessa vítima são primordiais para isso, né? Então entenda que essa efetivação de uma rede de proteção, ou seja, uma rede de proteção efetiva, né, que vai promover, né, e proteger os direitos das mulheres é fundamental. Além disso, a gente tem aí também a efetivação das medidas protetivas que estão dispostas na Lei Maria da Penha, porque a Lei Maria da Penha, ela realmente é muito útil, mas no papel ela tem sido melhor do que na prática. Na prática fica muito difícil
difícil, por exemplo, as medidas protetivas funcionarem. Aquela questão lá, o agressor ele não pode passar de 200 metros ali, não pode chegar a 200 metros da vítima, por exemplo, né? E aí? Quem é que vai fiscalizar esse tipo de coisa? Como vai ocorrer aí o monitoramento desse tipo de coisa? É por isso que o monitoramento por meio do rastreamento, por meio da tecnologia, é fundamental, Ou seja, essa questão envolvendo aí o monitoramento do agressor é primordial quando a gente fala de violência doméstica, O monitoramento por meio ali monitoramento eletrônico, por meio, por exemplo, de uma tornozeleira, Isso é fundamental. As medidas protetivas são ótimas, mas na prática tem tido aí realmente pouca efetividade, porque a maioria desses agressores, por exemplo, já responderam ali por violência doméstica ou já foram ali alvo também de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, para que você tenha uma ideia. Ou seja, quando ocorre o feminicídio é porque algo anterior falhou, é porque uma medida anterior falhou, tá entendendo? E várias são as medidas que vêm falhando nesse sentido. Bacana? Então, ampliar essa rede efetiva e também dar efetividade às leis protetivas da Lei Maria da Penha é algo primordial. A gente tem de falar aqui também de uma questão conscientizadora, da conscientização. Essa conscientização tem de vir desde cedo, Ou seja, conscientizar ali das consequências graves da violência contra a mulher. E uma outra coisa também, uma outra solução, que é literalmente desnaturalizar a violência contra a mulher. A violência contra a mulher ainda é algo natural, na nossa sociedade, ou seja, tem de haver um processo de desnaturalização, tornar essa violência algo realmente não natural. Isso envolve a mídia, isso envolve a conscientização de inúmeras pessoas por meio de rádio, de televisão, por meio da internet, por meio das escolas, Ou seja, a gente está falando aqui de um processo de reeducação da sociedade, um processo cultural que é muito importante também. Uma outra solução também é literalmente a conscientização quanto à importância da denúncia. Muitas vítimas não sabem sequer que existe a lei que protege aí a mulher contra agressões no âmbito doméstico, por exemplo, ou ainda contra o feminicídio, Ou seja, você dar essa consciência para as vítimas, é você de fato prestar aí esse atendimento técnico, para que as mulheres entendam que há leis que protegem ela e que há leis que de fato vão assegurar ali a proteção à mulher e à família também da mulher, aos filhos da mulher, Isso é primordial, muito importante mesmo. E por fim, uma articulação entre diferentes organismos aí, uma articulação entre ONGs de direitos das mulheres, uma articulação entre o Ministério Público, entre o Poder Judiciário, entre também as delegacias da mulher e entre também psicólogos, assistentes sociais. Toda essa articulação ela vai funcionar como um mecanismo de proteção primordial para as mulheres, ou seja, a troca de informações, a troca de dados aí e a troca também de medidas que vão de uma certa forma combater e prevenir o feminicídio é algo que vai trazer um grande retorno e vai combater esse tipo de violência grave contra a mulher. Pessoal, falamos bastante sobre feminicídio, você já tem argumentos poderosos tanto para a sua prova objetiva, mas principalmente para a sua prova discursiva. Lembrando que, se você não me segue ainda nas redes sociais, por favor, me siga nas redes sociais, siga as redes sociais também no meu curso Direto ao Ponto, e se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva aqui no meu canal no YouTube, ative o sininho aí para você receber todas as notificações. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe também. É muito importante que você comente o vídeo também, que você curta, para que a gente entenda que o conteúdo foi importante para você. Deixe aí nos comentários quais os próximos temas que você quer que a gente traga aqui para o debate. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu espero você nos meus cursos online, nos meus cursos presencial. A gente se vê. Tchau!